Boa noite, minha amiga Ruth. Boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho. Boa noite também quem tá nos acompanhando no YouTube. Boa noite, meu amigo Thiago. Exatamente, vamos começar por Ceará e Ceará e CSA de Alagoas. Esse jogo acontece 9h30 da noite, lá no PV, pela Copa do Nordeste, tá? O Ceará vai para esse jogo com algumas mudanças em relação aos últimos jogos, porque o Léo Condé tá pensando no clássico de sábado contra o Fortaleza, certo? Certo. O Ceará vai enfrentar um CSA que, apesar de jogar a terceira divisão, e o Ceará vai disputar a primeira, né, nesse ano. Sim. Ou seja, uma diferença aí financeiramente, de projeção até considerável, mas o CSA é um time que vai para sua 10ª partida e até agora não perdeu. Então é um time que está invicto na temporada, já jogou contra o seu maior rival, CRB, que disputa a segunda divisão. Ganhou ou perdeu? Ganhou do CRB, que foi um clássico. Se ele tá invicto. Tá invicto, exatamente. Mas assim, tá invicto com 100% de aproveitamento. Então poderia ter empatado o jogo, mas não, ganhou o jogo. Ele venceu o CRB, em 9 jogos ele venceu 7 e empatou 2. Né? Então é um time bem perigoso, que vem com 2 desfalques, que é o zagueiro Betão e o atacante Thiago Marques. Ambos são titulares do técnico Iago Magalhães, e eles não vão estar em campo hoje, mas é uma equipe perigosa que o Ceará tem que ficar de olho, até porque o Ceará estreou na Copa do Nordeste com derrota para o Náutico. O Ceará jogou 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1, que foi justamente para o Náutico, vai para sua 6ª partida. E para essa partida de logo mais, nós temos aí a provável escalação do time do Ceará. Vai certo? ser que horas o jogo, Vitor? O jogo vai ser às 9h30 da noite. Certo? Lá no PV. E aí quem tá nos acompanhando no YouTube tá vendo aí essa provável escalação. A princípio eu coloquei aí o time que é considerado o melhor do Ceará para esse jogo, né? E até agora para a temporada, que é o Bruno Ferreira no gol, o Fabiano na lateral direita, a dupla de zaga Éder e William Machado, o Matheus Bahia na lateral esquerda, a dupla de volantes Fernando Sobral e Lourenço, o meio Lucas Mugni e o ataque Pedro Henrique, Fernandinho e Ailon. A dúvida aí que fica primeiro na lateral direita, Fabiano ou Dieguinho. Há uma possibilidade do Dieguinho ser o titular de hoje, exatamente pensando no clássico contra o Fortaleza. O Fabiano tem tido melhores apresentações e hoje é o titular da posição. A outra dúvida fica na lateral esquerda, se vai Matheus Bahia ou se vai Nicolas. O Nicolas não jogou na última partida contra o Barbalha por questões físicas, mas ele pode jogar nesse jogo contra o CSA também, pensando porque o Matheus Bahia também é o titular da posição. Há uma dúvida também no meio de campo, na dupla de volância, a entrada do Richardson. E aí não se sabe se ele entra no lugar do Fernando Sobral ou do Lourenço. Acredito que entre no lugar do Lourenço e ele faça a dupla com o Fernando Sobral, pensando aí tentando dar mais segurança defensiva ao time, né? Para esse jogo contra o CSA. Mas se ele quiser um time mais ofensivo, ele, na minha opinião, deveria ir com Fernando Sobral e Lourenço, já que os dois têm qualidade de passe também, e também chegam muito bem na área. E no meio de campo, há uma grande possibilidade do Matheus Araújo assumir a posição que hoje é do Lucas Mugni, que na partida contra o Barbalha foi autor de 2 assistências, então, e é o titular da posição. E a outra dúvida é na ponta direita, se vai Pedro Henrique ou vai Galeano. Acredito que para esse jogo de hoje possa ir o Galeano, mas o Pedro Henrique é o titular da posição, certo, minha amiga? Ele meio que tá querendo, talvez, né, porque é provável escalação, preservar alguns jogadores que são titulares para o Clássico Rei. Exatamente, mesmo que esse clássico não tenha uma... Assim, ele vale porque o melhor time da primeira fase vai ter a vantagem de jogar por 2 empates na final, né, para ficar com o título. Mas ao mesmo tempo, não vale para classificação, porque ambos já estão classificados para as semifinais, então não vale para classificação. E também tem um outro ponto, que é o seguinte: o Clássico Rei é importante para medir forças, né? E a gente sabe que clássico
o time que perde, a torcida já olha com outros olhos o desempenho do time, né? Então há um peso que, mesmo que não seja de classificação, há um peso por conta dessa importância do Clássico Rei. Certo, agora vamos falar sobre o Ceará, que já fez mais 2 contratações aí nos últimos dias. Exatamente, o Ceará tem mais 2 jogadores chegando, são eles o meia Rômulo, que vem do Palmeiras, chega por empréstimo. O Ceará vai pagar todo o salário do Rômulo. Ele já foi treinado pelo Léo Condé, quando o Léo Condé trabalhava no Grêmio Novo Horizontino, e ele vai voltar a trabalhar com o Léo Condé agora no time do Ceará. O Rômulo é um desejo antigo do time do Ceará, mas também era desejado pelo Vitória, mas quem levou a melhor nessa disputa acabou sendo o Ceará. Então o Rômulo, que não estava sendo muito utilizado no Palmeiras, é um novo reforço do Ceará, é um meio campista aí para disputar a posição com o Lucas Mugni e Matheus Araújo. E também tem um retorno, que é o do zagueiro Marcos Vitor. Ele está no Bahia, disputou a última temporada emprestado ao Atlético Paranaense, mas ele é jogador que pertence ao Bahia, também chega por empréstimo, um zagueiro que tem passagem pelo Ceará. Ele foi revelado no Floresta, o Ceará comprou ele ainda muito novo, se destacou pelo Ceará e foi vendido ao Bahia, mas agora está retornando porque ele não é um jogador que está sendo muito utilizado pelo técnico Rogério Ceni, e o Ceará também estava, né, em busca de um substituto para o David Ricardo, que hoje inclusive foi anunciado oficialmente como novo reforço do Botafogo. Então esses 2 jogadores nas próximas horas estão desembarcando na capital cearense para se apresentar, fazer os exames médicos e começar a treinar com o restante do elenco do Ceará. E hoje também tem bola rolando pela Copa do Nordeste. O Motoclube irá enfrentar o cearense Ferroviário. Exatamente, esse jogo também acontece 9h30 da noite no Castelão de São Luís do Maranhão, e o Ferroviário, para essa partida, o Thiago Zorro, o técnico português Thiago Zorro, vai apostar em um time reserva, muito porque o Ferroviário está numa situação delicada no Campeonato Cearense. Então ele vai priorizar sair do quadrangular do rebaixamento no Campeonato Cearense em detrimento da Copa do Nordeste. Então o Ferroviário aí vai com uma provável escalação que também, que está nos acompanhando agora, pode ver, que é a seguinte, ó: João Soares. Aí o Ferroviário vai jogar no 3-5-2, tá? Com João Soares no gol. O trio de zaga formado por Ramires, João Kaique e Iago Fabrício. Cauê Leonardo é o ponta direita. A dupla de volantes Matheus Xavier e Paulo Ricardo, com Jean na lateral esquerda. Vou corrigir aqui. João Vitor e Paulo Ricardo são os 2 volantes. O Matheus Xavier é o meio campista. E no ataque vai Gustavo e Rodrigo Fuzil. É o time do Ferroviário. Não é o time titular, mais uma vez, mas é o time que ele vai apostar hoje para esse jogo contra o Motoclube fora de casa. Ele já divulgou que é realmente esse... Não, porque a escalação ela só sai 1 hora antes do jogo, né? Então lá para as 8h30. Mas ele já divulgou que seria com o time reserva. Com o time reserva, porque por conta do Campeonato Cearense, a situação do Ferroviário tá complicada lá. E ele precisa, o Ferroviário não pode ir para esse quadrangular, porque é uma equipe grande. Não pode disputar rebaixamento. Muito obrigado pelas informações, Vitor. Uma ótima noite para você e até amanhã. Até amanhã.